Olá, gente! Adeus, ano velho! Feliz ano novo! Chegamos então finalmente ao ano de 2021 e, claro, a gente do canal tá na quarentena não para. E para dar boas-vindas a esse ano que a gente deseja que seja melhor que o ano que passou, a gente vai colocar no ar, tá entrando no ar agora, na verdade, a segunda parte da nossa premiação, da premiação mais importante em relação às telenovelas brasileiras, que é como se fossem os melhores do ano aqui do canal, os melhores do ano em relação ao ano de 2020. Ontem, no dia 31, ano passado, foi lançado a parte um e agora, no ano novo, nesse dia primeiro, está sendo lançada a parte 2 agora para você acompanhar com a gente. Então, roda a vinheta. Bom, dando continuidade, então, lembrando que eu parei na novela A Viagem, já estamos no canal Viva, já falei da faixa da tarde, das duas faixas, e agora eu ia falar da última. Só ressaltando o ponto de A Viagem, realmente não dá para opinar, que eu só vi poucos capítulos foram passados até agora, que ela estreou no dia 21 de dezembro. Mas eu dou razão ao Miguel Falabella, porque no vídeo de curiosidade sobre a viagem aqui do canal, eu disse que numa entrevista ele tinha comentado que fazer a viagem era muito cansativa, porque tinha muita externa, e realmente gravação de externa é algo cansativo, principalmente que, sei lá, a gravação demora 2 horas para ficar pronta, você fica no local 3 horas esperando para a cena ir ao ar em 2 minutos no máximo no capítulo da novela. Então, e a viagem tem muita externa pelos poucos capítulos que eu vi. Então, eu dou razão ao Miguel Falabella. Continuando a falar do Miguel, é muito estranho ver ele trabalhando sem ser no texto dele. Por quê? Eu sou uma pessoa jovem. Então, eu nunca vi o Miguel trabalhar fora do texto dele. Eu lembro de ter visto ele uma vez trabalhar sem ser o texto dele, que foi uma participação em Cine Hollywood. Mas fora isso, Toma lá da cá, Pé na Cova, Sai de Baixo, os filmes do Sai de Baixo. Aquele beijo que ele fez na participação especial, todos textos de autoria própria. Bebê a Bordo? Não, Bebê a Bordo é a novela. Brasil a Bordo, é. Todos os textos dele que ele participou, então é muito estranho ver o Miguel Falabella num papel dramático, começando, e, segundamente, sem ser no texto dele. Inclusive, a próxima novela que eu vou falar, que passou no Canal Viva, ele tá, novela mais antiga, né, da década de 80, ele tá, é um papel dramático e não foi escrita por ele. Milagre. E também é estranho ver a dona Nair Belo já falecida numa novela sem ser do Carlos Lombardi. Porque sempre quando fala nela, só vem novela de Carlos Lombardi à cabeça. Perigosas Peruas, Vira-Lata, Uga Uga, Kubanacan, a fase de Bang Bang, que ela entrou foi justamente após o Carlos Lombardi assumir a novela. Ela estava gravando Pé na Jaca quando faleceu. Na verdade, quando ela gravou as primeiras cenas, ela acabou passando mal, teve um AVC, foi afastada internada, entrou a Arlete Salles no lugar dela, tiveram que regravar as cenas. E a novela entrou no ar enquanto ela estava internada, se não me engano ainda. Ela morreu no decorrer da novela. E, bom, vamos ver aí o que esperar de A Viagem no vídeo sobre os melhores de 2021, irei falar dela. Mas agora irei partir para outra faixa de exibição de novelas do canal Viva, que é a faixa das 2h30 com representação às 00h30. Lembrando que na época que passou a primeira novela da faixa, a representação ainda era 00h45, era um pouco mais tarde. Ou seja, a gente madrugava para ver as novelas do Viva, realmente. E nessa faixa horária foram exibidas 3 novelas nesse ano de 2020. A primeira é o remake de 1986 de Selva de Pedra, em sua primeira e única reprise até agora, de 22 de agosto de 2019 a 18 de fevereiro. Ela terminou no meio do carnaval, se eu não me engano. Infelizmente eu não pude acompanhar a reta final de Selva de Pedra, fiquei muito triste com isso. Eu acompanhei a novela toda e não acompanhei justamente a reta final, porque voltaram às aulas, carnaval, então não tive tempo. E falei que foi a primeira reprise dela e realmente, contando TV aberta e TV fechada, foi a primeira reprise de Selva de Pedra e provavelmente a única. Depois dela foi reexibida Brega e Chique, muito pedida pelo público, inclusive ela chegou a ser anunciada pelo Canal Vivo em 2017, mas por conta de alguns problemas com direitos autorais, não foi reexibida na época, voltou agora no ano de 2020.
Em 2007 seria justamente em comemoração aos 30 anos, né? Mas voltou em 2020, a gente não reclamou, ficou ao ar entre os dias 19 de fevereiro e 7 de setembro. Lembrando que essa faixa, as datas estão meio confusas, assim, não as datas, mas a estreia das novelas, que não fica tradicionalmente assim, termina sexta, acaba segunda, não, a faixa tá meio assim, embolada, então Brega Chic terminou numa terça, se eu não me engano, Sassaricano começou numa quinta, que é a próxima novela, né, que tá no ar aí no canal Viva desde o dia 8 de setembro. E Sassaricando, curiosamente, substituiu o Brega Chic originalmente, né, nos anos de 1987 e 1988. E Sassaricando está sendo reprisada 33 anos depois da sua exibição original. Falando de Selva de Pedra, é o seguinte. Eu já falei aqui, eu acompanhei a reprise de Selva de Pedra, só não acompanhei a reta final, infelizmente. E acabou sendo uma novela que envelheceu muito mal. Muito assim, taxada, coisas que seriam impossíveis em 2020 e, pelo que eu li de algumas críticas, que seriam já impossíveis na década de 80. Porque Selva de Pedra, todo mundo sabe que é o remake da versão original, escrita por Jeanette Claire, no ano de 1972. E, pelo que muita gente fala, alguns críticos de televisão, tem cenas do remake que são idênticas às cenas de 1977. Lembrando que isso não é algo novo, tá, gente? Aí haja coração, aí com cenas idênticas a Sassaricano. Dá até pra comparar com as duas no ar agora. Mas tem coisas muito taxadas já pra década de 80. Então, Selva de Pedra envelheceu muito mal. Fernanda Torres não estava confortável no papel da protagonista. Dá pra ver que ela se esforçou. Isso aí é algo claro, mas nem ela gosta do papel. Ela já declarou isso ao Instinto Video Show. O Tony Ramos também se esforçou, mas ele não estava também muito confortável com o papel. A Cristiane Torloni estava na zona de conforto, mas ela estava bem com a vilã Fernanda. Sebastião Vasconcelos estava muito bem no papel dele. Foi na versão original interpretado pelo falecido Mário Lago também. O Otávio Augusto, o papel não era tão adequado a ele. A Tássia Camargo também estava meio perdida. O Miguel Falabella foi um dos destaques da novela. Digo assim, a Cristiane Torloni, o Miguel Falabella e a Maria Zilda e a Anissete Bruno estavam ótimos nos papéis deles, no caso. E coloca ali o Valmor Chagas, foi só uma participação especial, né? Como o Aristide Vilhena, né? Tio do protagonista, Cristiano Vilhena. Eles estavam muito bem nos papéis. Então dou destaque só pra eles, assim, não me lembro de outro destaque da novela. Por isso que dou meu selo, assim, mediana pra Selva de Pedra. Poderia ter sido melhor. Tanto que as autoras da novela nunca mais apareceram, né? Que é a Regina Braga, já falecida, se não me engano, não me lembro dela ter escrito outra novela na TV Globo. E a Eloy Araújo, que não sei se já falecida, não tem mais informações dela. Falando de Brag Chic agora, novela escrita por Cassiano Gabus Mendes. Me surpreendeu muito o Brag Chic, porque justamente por a gente ter criticado Meu Bem Meu Mal quando passou no Viva, e era escrito pelo Cassiano Gabus Mendes, eu fiquei com o pé atrás. Justamente porque, pô, Cassiano, não sei, tá? Mas a novela é muito boa, muito boa mesmo, assim. Provavelmente vai ser a única exibição dela no canal Viva, mas ela foi líder de audiência no horário. Claro que o fator pandemia ajudou muito, mas ela foi líder de audiência no horário. É, Saindo daquilo, né, de novela antiga não dá muita audiência no Viva, depois de Pai Herói e Bebê a Bordo terem sido fracassos no canal Viva. Bebê a Bordo chegou, surgiu com tudo, Marília Pera, dona e proprietária da novela, junto com Marco Nanini. Glória Mendes muito bem no papel, falecido Raul Cortez, falecido Jorge Dória, Nívia Maria, Marcos Paulo, Patrícia Pilar, Cássia Kiss, Tato Gabos, Neuza Amaral, muito bem, dona Neuza Amaral. A última novela que ela fez com papel fixo. Inclusive, não vou entrar muito nas curiosidades, mas tem muita curiosidade da novela, tem a questão da abertura. Então, Brega Chic é uma novela histórica, que, se eu não me engano, é a novela das sete com maior média geral de audiência. Não tenho certeza, mas provavelmente é. Então, talvez Brega Chic tenha abrido aí as chances de a gente acompanhar mais novelas de Cassiano Gabus Mendes no canal Viva, já que Locomotiva foi anunciada, né? Quem sabe uma Marrom Glacê, mais pra frente anunciada também, uma Elas por Elas, que pra mim seria, assim,
viável para o canal Viva reprisar. Eu acharia elas por elas mais viável que Locomotivas, né? Mas tudo bem. Então dou meu selo muito boa para Brega Chico. Se tornou uma novela que vai ficar aqui querida no meu coraçãozinho. Falando de Sassaricando, que está no ar aí desde o dia 8 de setembro. Sassaricando é, primeiro, que não dá para comparar Sassaricando com a Decoração. Sassaricando é mil vezes melhor. Não envelheceu tão bem assim, já envelheceu um pouquinho mal, mas é aquele humor teatral que se assemelha ao humor de Brag Chic, é um humor mais teatral, justamente porque tem muito ator de teatro na novela, né? O seu Paulo Altran, Dona Tônia Carreiro, a falecida Maria Alice Vergueiro, o Laerte Morrone, Dona Lolita Rodrigues. Então tem atores que vêm da escola do teatro e eles acabam transparecendo isso na novela. Então é um humor mais teatral. O Silvio de Abreu consegue escrever bem esse tipo de humor. Mas Fala Sassaricando se torna confusa com o tempo. E ela já está entrando na fase confusa dela, que entra a organização criminosa, que é a ELA, né, que é a sigla de El Rashid, que é um milionário libanês e tal. Então a história acaba se ficando um pouco confusa com o tempo. Mas digamos que até o capítulo 80, 70 é uma novela muito gostosinha de acompanhar. Mas agora se transformou em algo mais sério, assim, mais pesado, principalmente por causa dessa organização criminosa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas continuo gostando muito de Sassaricando. Teve problemas de bastidores, como eu já disse no vídeo de curiosidades, mas isso acabou não sendo, não ficou claro na novela, né? Não transpareceu. Então, isso é algo positivo. Então, dou meu selo boa para Sassaricando. Indo para a última faixa de novelas, né, de exibição do Canal Viva, é a faixa onde são exibidas as Malhações, e está sendo exibida atualmente a Malhação de 1995, justamente em comemoração aos 25 anos da Malhação. Ela está sendo reprisada desde o dia 21 de setembro desse ano de 2020, lembrando que ela já foi reprisada uma vez no na TV Globo no ano de 1996 e teve um spin-off, se eu não me engano, que foi justamente a Malhação de Verão. E é aquilo, vale pela nostalgia, mas tem cada historinha essa Malhação de verdade. Concordo muito com o colunista do Seu, que ele postou no Twitter isso um dia desses. Que, claro, por ser a primeira temporada, vale muito pela nostalgia, só de você ouvir a música Assim Caminha a Humanidade do Lulu Santos, bate aquela nostalgia muito boa, apesar da gente não ter vivido aquela época. Mas são histórias muito trashes assim, sabe? Que você pensa, como que isso foi exibido naquele ano? Hoje em dia seria tolerável, intolerável, na verdade, isso. Fora que muitos atores assim, fora do tom, ou acima do tom, ou não entenderam como era o personagem, algumas falas assim muito antiquadas. Mas tem aquele espírito de primeira malhação, da primeira temporada, né? Lembra que essa temporada foi escrita pelo Manuel E. Jacobina e pela falecida Andrea Maltaroli, dirigida pelo falecido Roberto Talma, também um dos grandes da nossa televisão brasileira. É... Então, dou meu selo boa para Malhação 95, apesar dos pesares. Vamos sair um pouco agora da TV Globo e vamos para o SBT. Falar um pouco da tão falada e comentada novelinha As Aventuras de Poliana, que foi exibida entre 16 de maio de 2018, antes da Copa do Mundo, e terminou de ser exibida aí no dia 13 de junho desse ano de 2020. E lembrando que não sei se está confirmada ainda que terá uma continuação da novela, né? Poliana Moça. E tenho quase certeza de que a novela só foi encerrada em julho por conta da pandemia, né? Porque não tinha como mais gravar as cenas, mas enfim. Continuando. As Aventuras de Poliana. É o seguinte, não acompanhei muito as Aventuras de Poliana, admito. Mas não é possível que uma novela que ficou 2 anos no ar seja tão ruim assim. Não tem como, de verdade. E o seguinte, troca, não sei se
E essas trocas de atores assim, em fases, ajudam muito a novela. Primeiro que saiu a Milena Toscano, mas por conta da gravidez dela, não tinha como a personagem ficar grávida. E como ela era a personagem principal, não tinha como dar a Iris Abravanel dar uma de maluco e falou: a tia Luísa fez uma viagem, ela fica 2 meses fora por conta da licença maternidade. 2 ou 3, né? E tiveram que. Ela, Milena Toscana subiu a escada, era uma personagem, era uma pessoa, subiu a outra, já era Thaís Melchior. Mas não criticando, a Thaís Melchior ficou muito bem no papel. Eu não sei se melhor que a Milena Toscano, porque a Milena Toscano estava assim mais amargurada, perdão. Que era o que a tia Luísa pedia. A Thaís Melchior estava mais solar e tal. Porque a Thaís Melchior, não sei se ela sabe interpretar vilãzinha assim. Ela interpretou a vilã maluca em Malhação, a Malhação Conectado, né? Mais aquela vilã maluca que enlouqueceu nas 2 semanas finais da novela, mas enfim. A Sofia Valverde, a gente acompanhou, né, o crescimento dela, né, nesses 2 anos. Então, vou dar meu selo mediana para as aventuras de Poliana. Vamos ver como é que vai ser Poliana moça. E agora indo para a nossa querida Record TV. Eu já falo TV Record, né? Agora é Record TV, eu sempre me confundo, tem hora. Falar um pouco agora do remake de A Escravizaura, que foi reprisada pela quarta vez na emissora entre 7 de outubro de 2019 e 18 de agosto desse ano de 2020, com 223 capítulos, substituindo Bela Fé, uma novela que eu gosto muito, inclusive, da Record, e sendo substituída por Escrava Mãe. Isso no horário de reprise da emissora, né? Às 3 horas da tarde, se eu não me engano. Porque estão alongando cada vez mais o programa do Reinaldo Gotino, né? Então, não sei até quando a novela estreou, mas tudo bem, vamos lá. Escravizaura, o remake, né? Meio que abriu é, o maior investimento da Record em relação às telenovelas. Tanto que depois surgiu Prova de Amor, Cidadão Brasileiro, Vidas Opostas, justamente após a leva que começou com a Escravizaura. E a Escravizaura, um artifício muito bem utilizado pela novela, é que o final teve vários e vários e vários e vários finais gravados, finais alternativos, que é justamente Quem Matou Leôncio, o grande vilão da novela, interpretado pelo Leopoldo Pacheco, muito bem no papel, aliás. E tanto que tinha a versão inédita aí até nesse ano de 2020, né? Tinha a versão inédita de Quem Matou Leôncio. Isso, claro, vai chamar o público. E a Bianca Reinaldi estava muito bem no papel. Uma coisa que eu critico é que na versão original, a vilã, né, a vilãzinha, a Rosa, é interpretada pela Léa Garcia. Inclusive, ela deu uma entrevista falando sobre a vilã no quadro As Vilãs que Amamos, né, do Canal Viva. Um quadro não, né, um programinha muito bom, aliás. E claro que a dona Léa Garcia é negra, e colocaram a Patrícia França para interpretar a vilã em 2004. E a Patrícia França não é negra nem aqui nem na China, né, gente? Então a Record deu uma boa forçada com a maquiagem, tentando passá-la como negra, mas não convenceu não, tá, Record? Só para constar. Teve uma homenagem ao seu Rubens de Falco, já falecido, ele interpretou o tio do Leôncio, se eu não me engano, na novela. Ele que foi Leôncio na versão original, na versão de 72? Acho que é 72, não me lembro ao certo. Mas, enfim. Então é uma novela assim que eu gosto, eu não critico não. De verdade, pode passar quantas vezes for, que vai dar audiência também. Não é que dá pra esperar tanta audiência da Record, mas a Escravizaura consegue boa audiência sempre que passa. Então é o meu selo boa para pro remake de Escravizaura. Agora vamos falar da novela, né, Caminhos do Coração. É... Exibida pela Record TV entre 18 de março de 2019 e 5 de maio de 2020, com 286 capítulos. A Record tem isso, tá, gente? Tem novelas que na exibição original foram capítulos a menos e na reprise foram capítulos a mais. Tanto que em sua exibição original, Caminho de Coração teve 240 capítulos. Continuando. E ela é meio que uma mutante já, é a primeira novela ou a segunda novela da continuação dos Mutantes.
E é aquilo, eu não gosto da continuação, não gosto de Mutantes, nunca escondi isso. Acho a escrita do Thiago Santiago muito didática, muito extremamente infantil. Por isso fez sucesso na época, né? Justamente por isso. Mas, não sei, muito didática, muito infantil. Ainda bem que a dona Fernanda Montenegro e o Rodrigo Santoro, que receberam proposta para participar de Caminhos de Coração, recusaram. Essa novela nunca me chamou a atenção, sendo sincero. Então eu vou dar meu estilo ruim pra Caminho de Coração. Nunca me chamou a atenção, não. Indo pra O Rico e o Lázaro, que foi reprisada na Record também, na faixa da noite. Não vi, então não posso opinar. Próxima. Escrava Mãe. Peraí, tá, gente, só pra não falar que eu tô com preconceito com o Rico e o Lázaro, porque realmente não vi. Admito que eu não vi muitas novelas bíblicas da Record. E a única que eu vi e gostei foi, não era nem novela, era minissérie, né? Que era O Rei Davi. Abrindo, foi uma das primeiras novelas da Record com tema bíblico, se não a primeira. Depois teve José do Egito, então provavelmente O Rei Davi foi a primeira mesmo. O Rico Lázaro foi exibida entre 13 de agosto de 2019 e 13 de abril de 2020, com 173 capítulos, substituindo Jezabel e sendo substituída por Jesus. Não vi, então não posso opinar realmente, tá, gente? Desculpa. Agora sim, Escrava Mãe, novela que está sendo reprisada atualmente no canal desde o dia 18 de agosto, isso na faixa das 3 horas e 15 da tarde, substituindo a sucessora original da trama, né, que é a Escrava Isaura. Sendo sincero, Escrava Mãe não é uma novela ruim. Tem uma história boa, atores muito bem no papel, a Thaís Versosa, acho que é a grande destaque da novela, Gabriela Moreira muito bem também, Pedro Cardoso muito bem também. Mas é aquilo, ela foi reprisada no horário errado e no momento errado. Porque a Record tem muitas outras novelas para serem reprisadas, mas ela acaba assistindo novela recente, ela acaba afastando o público. Tanto que ela tem assim. é, como como é que eu vou dizer? A emissora mesmo tem boicotado a Escrava Mãe, colocando o programa de fofoca, indo, sei lá, de 2 horas e meia, 3 horas de programa de fofoca. Isso só tem empurrado a reprise de Escrava Mãe para mais tarde. Então, isso acaba. É o boicote da emissora, igual a Globo fez com Celebridade, né? Mas não acho a novela totalmente ruim, de verdade. Então eu vou dar meu selo mediana, mediana para boa, para Escrava Mãe. Vou selar mediana, porque não vou ficar em cima do muro, vou dar mediana. Agora falando dos Mutantes Caminhos do Coração, foi exibida entre 6 de maio de 2020 a 17 de novembro desse ano, na faixa das 4 horas da tarde, substituindo justamente Caminhos do Coração, né? E dando prosseguimento à trilogia, né, dos Mutantes. Lembrando que a novela teve seu final antecipado devido aos baixos índices de audiência, e o espaço que era exibido passou a ser ocupado por Escrava Mãe, né, que ganha mais tempo de duração, e o horário e a faixa passou para mais cedo, né, justamente às 13h15. Mesma coisa com Caminho de Coração, porque a narrativa justamente não muda. O autor não muda, que é o Thiago Santiago, o diretor não muda, que é o Alexandre Avancini. Muda só a música de abertura, que Caminho de Coração era o Tony Tornado e os Mutantes de Caminho de Coração é a banda 14 Bis e o Milton Nascimento. As mesmas considerações, então vou considerar os Mutantes de Caminho de Coração ruim também. Não vou considerar, ela é ruim de fato. Agora, Apocalipse, a novela bíblica atual da Record TV, uma das poucas novelas bíblicas da novela que atual, né, que passava na época atual, exibida entre o dia 21 de abril e 21 de setembro desse ano de 2020, na faixa das 8h45, justamente substituindo ali no período de paz a novela inédita Amor Sem Igual, que daqui a pouco eu vou falar dela. E Apocalipse é uma novela muito trash. Falo fácil que é uma das piores novelas dessa década de 2010. De verdade. Começou bem. Justamente estava a guerra de audiência entre ela e o Paraíso. Mas é aquilo, a Record
Viu tanto que os Dez Mandamentos superou a Globo na audiência, né? Superou a Regra do Jogo e Babilônia como se fosse algo difícil, não era na época, que insistiu em novela bíblica até não poder mais. Até que chegou o Apocalipse, o grande fracasso da emissora. Não tinha história para sustentar. As primeiras fases foram ok, mas a terceira, onde o Sérgio Maroni assume o protagonismo da situação, achei um péssimo ator, muito canastrão em situações cada vez mais absurdas. Alienígenas atacando o mundo, anticristo, chip da besta. É claro que tá tudo escrito na Bíblia, mas eu acho muito absurdo assim pra passar numa novela. Fora que no final o Sérgio Maroni só enlouquece, começa a matar todo mundo em sua volta. Eu nunca vou esquecer disso, que ele mata mãe, mãe, esposa, tio, a mãe é Bercelde, né? A esposa é a Paloma Bernardi. Então deu meu selo muito ruim pra Apocalipse. E é isso, beijos. Vão pra Jesus. Inclusive o Jesus da novela, né, o Dudu Azevedo, fez uma participação na reta final da novela Apocalipse. Na reta final, não, no último capítulo, se eu não me engano. Ela está sendo exibida aí na Record TV desde o dia 14 de abril, na faixa das 9h30, substituindo justamente o Rick Lázaro, já que Gênesis, que entraria no ar, teve sua estreia diária devido à pandemia da Covid-19. E eu acompanhei Jesus justamente por conta da Fazenda, porque estava lá na programação, né, que a Fazenda ia começar às 10h30. Mas por conta da Globo ficando A Força do Querer, que terminava às 11 horas da noite, a Fazenda só começava depois da Força do Querer, tipo Masterchef, então só começava às 11 horas da noite. Então eu acompanhava ali os 30 minutinhos finais da novela Jesus. Não, acho que tá de coisa também. Acho que os protagonistas, o trio, né, Dudu Azevedo, Day Mesquita e Maiana Moura, muito bem nos papéis. Mas fora isso, não tem nada a ressaltar. Então, dou meu selo ruim pra novela Jesus. Falando ainda da Record, a única novela inédita que tá no ar aí na emissora, a novela Amor Sem Igual, escrita pela Cristiane Friedman, né, a novela dela seguida, assim, que ela escreveu topíssima justamente antes de Amor Sem Igual. Está sendo exibida no canal desde o dia 30 de dezembro de 2019. Lembrando que ela teve que ser interrompida por conta da pandemia da Covid-19. Ela foi interrompida no dia 21 de abril. As gravações voltaram no dia 10 de agosto. Ela retornou ao ar no dia 22 de setembro, mas somente com resumo, né, para o público lembrar como é que era a história. E ela voltou com cenas inéditas no dia 28 de outubro. A primeira a telenovela brasileira a voltar ao ar durante a pandemia. Tem um vídeo especial sobre Amor Sem Igual e tal. E eu não esperava muito de Amor Sem Igual, porque eu fiquei muito triste por conta do final de Topíssima, que é uma das minhas novelas preferidas da Record. Fiquei de luto, realmente, por conta do final de Topíssima. Não sei se ficar animado ou com medo de Topíssima 2, mas ok. Mas Amor Sem Igual é uma novela boa até. Gosto, assim. Eu paro pra acompanhar Amor Sem Igual, de verdade. Primeiro por conta do elenco, eu acho o elenco muito bom. A Day Mesquita, o Thiago Rodrigues, o Ron Alba, Stephanie Brito, Bárbara França, o Heitor Martins. Inclusive o Heitor Martins, que ele fez vilão numa novela aí da Record, que eu não vou me lembrar o nome agora direito. Foi Prova de Amor ou Vidas Opostas, isso eu tenho certeza. Ele fez um vilão naquela novela, e toda a novela depois que ele fez na Record, ele era vilão. O povo até estranhou quando ele fez o jardineiro bananão, que não tinha importância na história, em O Sétimo Guardião. Mas ele foi um elenco recheado de atores, né, de grande escalão, a Françoise Forton, a Selma Egrey, Paulo Figueiredo, Hernani Moraes, entre outros. Então é uma novela muito boa de assistir. Tem uma história assim que foge justamente dos estereótipos de novela bíblica da Record, isso já me agrada bastante. Acho que talvez por isso Topíssima me agradou muito na época. E, bom, dou meu selo boa para Amor Sem Igual. Tô acompanhando agora essa reta final dela. Não reta final, né? Mas enfim, essa parte dela, né? Então tô gostando muito de Amor Sem Igual. Essa novelinha conquistou meu coração. E agora vamos para Band, porque desde o dia 15 de setembro ela está reprisando a novela Floribela, em substituição à trama portuguesa Ouro Verde, isso no horário das 8h20 da noite, em comemoração aos 15 anos da sua exibição original.
Infelizmente a Band errou ao reprisar Floribela, mas não em reprisar a novela, mas em anunciar ela, digamos que em abril, e reprisar ela em setembro. Acabou perdendo muito público a novela, digamos assim. Então isso acabou afastando a audiência da novela. Tanto que agora ela não está dando tanta audiência assim como esperado. E na época ela foi um sucesso da audiência, dado aos números da Band, que não era especialista em novela. Ela tinha feito. Na verdade, a Band tinha produzido Meu Pé de Laranja Lima da década de 90 e depois não fez mais novela inédita. Voltou com Floribela, foi sucesso, inclusive tem Floribela 1 e Floribela 2. É, Nas décadas antigas, a Band é a grande pioneira em relação às novelas. Como ela tem no catálogo, né, dela, tem as novelas Cara a Cara, O Todo-Poderoso, Os Imigrantes, uma das maiores telenovelas, é, maiores assim, em relação de capítulos da televisão brasileira. Ninho da Serpente, Os Miseráveis, Cavalo Amarelo, A Deusa Vencida. Então é uma emissora pioneira em relação às novelas. Mas realmente essa tradição acabou sendo perdida nessa última década. Tanto que da década de 2010 são de duas novelas produzidas pela Record. O público, na verdade, eu também. Que é Floribela 1, Floribela 2 e Dance, Dance, Dance. Que é a primeira telenovela brasileira a ser exibida em HD, justamente que ela passava 30 minutos depois de Duas Caras, né? A novela do horário da Globo, do horário das 8 da época, mas enfim. Momento errado para ser reprisada a Floribela, porque se anunciaram, era para ter sido reprisada na época que anunciaram logo em abril e é isso. Então isso acabou afugentando muito público da novela, então vou deixar meu selo, pela responsabilidade da Band, né, com o público, vou dar meu selo mediana. A Band poderia ter sido mais respeitosa com o público em relação a isso. Falando um pouquinho agora do Globoplay, recebi um e-mail do serviço de streaming que eles falaram, né, isso já está disponível na web, sobre o top 12 de mais assistidos do ano de 2020 no serviço de streaming, né, da TV Globo. Então você vai saber desse top 12 agora aqui com a gente. Série internacional a mais assistida foi a série The Good Doctor, O Bom Doutor. Fez um grande sucesso, tanto na emissora, né, que foi passado alguns episódios, tanto no serviço de streaming. Série original, Arcanjo Renegado, filme 50 Tons de Cinza, documentário Em Nome de Deus, que conta a história, né, dos assédios relacionados ao médio João de Deus. Um documentário muito bom, aliás. Novela Tieta, Acima do Bem e do Mal, a novela Tieta. O Moro, Sinta-se em Casa, do Marcelo Adnet. Em relação a programas infantis, Miraculous, As Aventuras de Ladybug, foi mais assistido. Variedades, o Conversa com Bial, que para mim é um dos melhores programas ajustados na pandemia. Notícia, jornalismo, Jornal Nacional, o mais assistido desse ano de 2020. Em relação à música, o documentário Sandy Júnior, Nossa História. A live mais assistida do Globoplay foi a live do Caetano Veloso, a tão esperada live do Caetano Veloso, né? E em relação a realities, foi o Big Brother Brasil. Então, até que enfim, né, a gente conseguiu terminar esse nosso especial. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Nesse mês de janeiro a gente vai tirar um período sabático aqui do canal, porque esse mês de novembro foi um vídeo atrás do outro, então a gente tem que tirar um período de férias também aqui no canal, porque a gente é filho de Deus, né? Vamos admitir, principalmente que nosso recesso escolar começa daqui a pouco, então a gente tem que relaxar de verdade. Eu e a equipe aqui do canal tá na quarentena. Mas qualquer urgência a gente aparece em janeiro, mas nossa previsão é de voltar somente em fevereiro agora. Então, o nosso até breve, um bom 2021 para todos nós e esperamos que esse ano seja melhor do que o ano que passou, ano de 2020, um ano traumático para muitas pessoas. E você fica aí com o meu forte abraço, com o meu grande beijo para você, para sua família como um todo. E agora a gente presta uma homenagem às memórias póstumas, né, aos artistas falecidos nesse ano de 2020, porque como o nosso canal começou a partir do meio do ano, a gente não teve como reverenciar todos, né, durante os nossos vídeos.
Então vai agora uma pequena homenagem a eles, retirada da retrospectiva, exibida pela TV Globo na última terça-feira, apresentada pela Sonnenberg e pela Glória Maria. Nossa pequena homenagem a eles, um forte abraço a vocês, até breve, né? Um grande beijo. Vou mostrando como sou, vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo tanto, passo aos olhos meus, tô vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Cheia de graça. Só ao mesmo tempo pode revelar o lado oculto das paixões. O que se foi e o que não passará. Inesquecíveis sensações que sempre vão ficar pra nos fazer lembrar do sonho. Ai, eu tô agora. Tantos momentos bons. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be bright, bright, bright sunshine. Esta realmente é a Copa da Consagração de Maradona. É a Copa da Consagração do futebol arte. Bright, bright sunshine day. Well, the song was a John with ballhead Sally. He saw it Mary coming and he just touching the hello. Yes, baby. Ooh, baby. First time in my life, people cheering for me. Look at the song. It is a very moving moment. Now go away. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. É preciso mudar, na verdade, os nossos formatos de direito. Nossas vidas são desafios que vão descendo Louvo a todos os inquices, em nome do povo meu. É prazer que se sonha com a volta do irmão, enfim, com tanta gente que partiu no rabo de foguete. Choro a nossa pátria mãe gentil. Choram Marias e Clarices no sol do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. Meu amor à imagem, porque eu acho que televisão é antes de tudo imagem. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. O mesmo sofrimento que derruba faz voltar a crescer.